sou o Thiago e vamos para mais uma aula. Aqui são os temas 63 e 64, que é a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então, é a continuação do tema 62. Vamos lá. Então, o que vamos ver aqui? Transformações gasosas, dedução da Lei Geral dos Gases Perfeitos, e eu vou fazer um exercício fora da aula que está no outro link para vocês assistirem e entenderem um pouco melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou relembrar algo que trabalhamos no tema 62, que são as três transformações. Então, só que aqui eu vou detalhar elas um pouquinho mais para entender, com a representação pelo FET, tudo legalzinho para vocês verem. Então, primeiro a isotérmica. Então, o que é uma transformação isotérmica? É aquela que a temperatura permanece constante, variando pressão e o volume da massa gasosa. Então, eu tinha essa relação. Vamos perceber isso aqui, ó. Eu tenho aqui um gás confinado a temperatura de 300 e a pressão de 70,5. Se eu pegar esse gás e comprimir ele ou diminuir o volume, olha o que aconteceu com a pressão aumentou. Então perceba, diminui o volume, a pressão aumenta, tranquilo? Tanto que eu fiz aqui, ó, 71 vezes V0 vai ter que ser igual a 160 V final. Particularmente, o gráfico de pressão por volume é esse. Tudo bem? E em todos os pontos, por ela ser uma transformação isotérmica, eu tenho que a temperatura é sempre de 300 Kelvin. Tranquilo? Para todos? Beleza. Vou fazer outra transformação isotérmica. Olha aqui, peguei outro gás com a temperatura de 300 e a pressão de 100. O que eu tenho que fazer para diminuir a pressão? Basta eu aumentar o volume. Então aqui, ó, perceba que eu vou deixar exatamente a pressão à metade, justamente para fazer o cálculo. O que eu quero mostrar? Por que quando eu aumento o volume a pressão diminui? Pensa, tem mais espaço para o gás bater. Se o gás vai bater em mais espaços, eu tenho uma área maior para receber essa força de colisão dos gases. Então, o que acontece? Se a área é maior, pressão é força sobre área, quanto maior a área, menor a pressão. Tranquilo? Então, particularmente, eu vou perceber isso aqui, ó. Quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, 100 atm vezes V0 é 50 atm vezes V final. Nesse caso, particularmente, que eu fiz, se eu dobrei o volume, a pressão cai à metade. Tranquilo? Então, isso é uma transformação isotérmica. No primeiro caso, eu fiz uma compressão isotérmica e aqui eu fiz uma expansão isotérmica. Por que isotérmica? Porque ficou sempre a mesma temperatura, que foi de 300 Kelvin. Tranquilo? Agora eu vou para a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É onde a pressão vai se manter constante. Então, durante toda a transformação. E aí eu tenho a relação V0 sobre T0 é V1 sobre T1. Vamos lá. Então, vou mostrar aqui um exemplo bem simplesinho para você. Ó. Tem aqui, ó, temperatura 300, pressão 60. Se eu aqueci, olha o que aconteceu. Expandiu isso aqui com a pressão de... perdão, voltei o vídeo. Quando eu aqueci isso aqui, o que aconteceu? Aumentou a pressão, certo? Porque quanto maior a temperatura, maior a pressão. Particularmente, se eu fizer V0, T0, V1, T1, V0 sobre 300 é V1 sobre 388. Olha como que ficaria o gráfico da pressão pelo volume. A pressão se manteve a 60,2 e o volume, conforme aumentei a temperatura, aumentou o volume. Isso se eu fizesse um gráfico de pressão por volume. Tudo bem? Aqui a temperatura 300, aqui a temperatura 380. E se eu fizesse um gráfico de volume por temperatura? Conforme aumenta a temperatura, o volume aumenta diretamente proporcional. Esse gráfico passaria pelo zero, porque temperatura zero, volume zero. Tá, agora outra transformação isobárica. Agora, se aquela eu aqueci, essa eu vou resfriar. Olha lá, se eu resfriei para manter a pressão constante, eu tenho que diminuir o quê? A temperatura, o volume tem que diminuir também. Por quê? Menos espaço para elas colidirem. Então, volume final
sobre temperatura final e volume inicial sobre temperatura inicial. Nesse caso, eu fiz uma relação volume sobre 300 V0 sobre 200. Se eu fizesse aqui, ó, no gráfico, o volume inicial e o volume final diminuiu, não é isso? Mas a pressão constante. Perfeito? Se eu fizesse um gráfico de volume por temperatura, essa seria a carinha desse gráfico, descendo em direção ao zero. Tudo bem? Bora lá então. Última transformação isométrica. Isométrica, o nome já fala. Isométrica. Métrica é o quê? Mesma metria. Métrica, mesma métrica, mesmo volume. Então, P0, V0, T1 sobre T1. Eu fiz aqui uma mistura de gases, olha lá. Tem gás pesado e gás leve. Olha que interessante. Temperatura 300, pressão 60. Se eu aquecer, olha o que vai acontecer. A pressão e a temperatura aumentam proporcionalmente. E o volume se manteve o mesmo. Olha lá. Não, eu impedi que o volume aumentasse. Então, olha que interessante. P0 sobre T0, PF sobre TF. 60 sobre 300 é igual a 120 sobre quase 600. É que eu esqueci de colocar o 0, alguma coisa aqui. Mas vai dar aproximadamente 0,2 os dois casos. Tranquilo? Então, se eu fizesse um gráfico de pressão por volume, aqui uma coisa importante, vale falar. O mais comum é de pressão por volume dos gráficos, mas eu vou colocar todos aí para a gente ver nesse caso. Se eu colocasse a pressão dobrou, só que o volume ficou o mesmo, as temperaturas estariam aqui. Se eu colocasse o gráfico de pressão por temperatura, ele teria essa cara. Dobrou a pressão, dobrou a pressão, dobrou a temperatura, particularmente. E volume por temperatura, lá, volume se manteve o mesmo, a temperatura aumentou. Tranquilo? Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Pressão 100, temperatura 300. Se eu diminuo a temperatura, olha o que acontece com a pressão, ela acaba caindo. Tranquilo? Então, nesse caso, pressão sobre temperatura, pressão sobre temperatura. 100 sobre 300, 55 sobre 150, ou seja, se eu diminuir a pressão, a temperatura a metade, a pressão também cai a metade, certo? O gráfico de pressão por volume seria esse daqui. Tranquilo? Um volume constante. Pressão por temperatura teria essa cara. Volume por temperatura teria essa carinha aqui. De boa? Os três são muito comuns aparecerem, mas deixa claro aí. Por que eu passei por todos isso? Porque logo agora, na sequência, eu vou fazer a dedução da lei geral dos gases. Eu tomei um certo cuidado para fazer isso aqui, então presta muita atenção. O que eu fiz? Eu vou pegar aquele mesmo recipiente e agora eu vou fazer uma expansão isobárica. O que é uma expansão isobárica? Olha que interessante. Aumenta a temperatura com a pressão que constante. Olha lá, expansão isobárica. Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume com a pressão constante. Então, se eu construísse esse gráfico, ele ia ser esse carinha aqui, ó. Pressão por volume. Eu só vou me dedicar nesse gráfico. 65,3, que é a pressão, 65, tudo bem? A temperatura 403, então teria 300, foi para 403, aumentou o volume. Tudo bem? Beleza. Então, V0 sobre T0, V1 sobre T1. Aqui eu tiro que T1 vezes V0 sobre T0 é igual a V1. Lembrando que P1 é igual a P0. Isso aqui que está destacado em vermelho, guarda isso porque vai ser importante lá na frente. Tranquilo? Segunda parte, eu vou pegar a mesma situação. O gráfico agora vai ficar um pouquinho diferente porque aquele lá só olhei uma parte. Eu vou fazer uma compressão isotérmica. Então, olha lá. Tinha 65,3, temperatura 400. Agora, olha o que eu vou fazer. Mudei para temperatura constante aqui. E olha lá. Vou diminuir o volume. Quando eu diminuir o volume, olha para quando a pressão foi. 150. Compressão, comprimir, eu diminuí o volume. Foi para 150 e a temperatura continua em 403. Então perceba aqui, ó,
eu tinha esse gráfico anteriormente, a 65, só que agora o que eu fiz? Da situação 1 eu passei para a situação 2. Eu fiz uma compressão isotérmica na sequência. Então eu fiz as duas coisas. Então primeiro eu fiz essa parte, tudo bem? E depois eu fiz essa parte inverte. O que eu quero que vocês percebam aqui? P1V1 é igual a P2V2. Lembrando que temperatura 1 é igual a temperatura 2. Por que eu fiz isso aqui? Vamos lá. Vamos chegar na lei geral dos gases. Inicialmente, da primeira parte eu fiz isso aqui, ó. P1V1 é igual a P2V2. Tranquilo? Na segunda, na primeira parte eu fiz isso aqui. T1V0 sobre T0 é igual a V1 sobre T1. E agora na segunda parte, na isotérmica, eu fiz que P1V1 é igual a P2V2. Tranquilo? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir o T1V0 sobre T0 no lugar do V1. Não estou fazendo só matemática. E aí eu ficaria com quanto? P1 T1V0 sobre T0 é igual a P2V2. Tranquilo? E aí eu vou passar o T1 dividindo lá. Fico com isso, ó. Peguei aqui o T1 e passei dividindo. Fiquei P1V0 sobre T0, P2V2 sobre T1. Tranquilo? Vocês lembram que eu tinha colocado dois quadradinhos em cada slide? Primeiro eu falava que P1 é igual a P0 e o segundo que T1 é igual a T2. Então foi a isobárica e a isotérmica. Se P1 é igual a P0, então eu posso substituir aqui, fica P0V0 sobre T0 igual, se T1 é igual a T2, P2V2 sobre T2, ou seja, P0V0 sobre T0 é igual a P2V2 sobre T2. Se eu quisesse, eu poderia colocar igual também a P1V1 sobre T1. Então aqui, este é o caso que eu vou ter as três variáveis oscilando. P0, volume e temperatura. Tranquilo? Então daqui, pega como esse exemplo aqui, ó. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são pressão 2 atm, volume 0,9 de litros, temperatura 27 graus Celsius. Em outro estado B, a temperatura é de 127 e a pressão PB é 1,5. Nessas condições, determine o volume VB. Está vendo que está variando pressão, volume e temperatura? Então aqui o que eu vou fazer? P0, V0, T0, P1, V1, T1. Vou substituir. Pressão inicial, quero em A, 2. Volume em A, 0,9. Temperatura em A, fiquem espertos, está em graus Celsius. Eu tenho que somar 273 e dá 300 kelvins. Em outro estado B, a temperatura é 127. 127 mais 273, 400. E a pressão é 1,5. Nessas condições, determine o volume de VB em litros. Está aqui o V1, é o que eu quero. Então, fazendo aqui corto ATM, corto Kelvin. Eu multiplico 2 vezes 9, 2 vezes 0,9 dá 1,8 sobre 300, é igual a 1,5 sobre 400. Passo 400 multiplicando e o 1,5 multiplicando também. Então, estou fazendo aqui, ó, 400 vezes 1,8 dá 720. 1,5 vezes 300 dá 450. Quanto que dá isso? 720 por 450, 1,6 litros. Tranquilo? Então, o que eu queria que você percebesse nesse exercício? As três variáveis estão mudando. Pressão, temperatura e volume. Na próxima aula, eu vou mostrar ainda para vocês variando o número de mols dentro de um recipiente também. Certo? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!